Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Neemias era o copeiro do rei. E Neemias, ele sempre fez o trabalho dele sorridente e com muito amor no coração. Um trabalho simples, um trabalho de muita responsabilidade, porque ele tinha que servir ao rei, provar tudo antes do rei para a segurança do rei e na simplicidade, mas eu imagino Neemias com muito zelo, com muito cuidado em tudo o que fazia, principalmente porque Neemias orava antes de fazer qualquer coisa. E olha o que foi que aconteceu com a vida de Neemias. Quantas pessoas às vezes elas se sentem menos, ou o mundo trata diminuindo elas, porque elas não têm uma boa posição profissional. Quantas vezes desmerecem o trabalho de uma pessoa que ela cuida de uma casa, que ela tem um trabalho doméstico, que ela sai da sua casa para ela cuidar da casa de outras pessoas, ser uma babá, cuidar dos filhos dos outros, enquanto ela deixa seus filhos na creche, mas ela faz tudo com amor. Ela cuida aquelas pessoas que fazem a faxina, que elas tiram tudo que está sujo, elas limpam, deixam um cheiro, um perfume, e elas fazem com amor o seu trabalho. E elas são pessoas que são tementes a Deus, que amam ao Senhor. Elas podem estar em qualquer posição profissional, mesmo que outras pessoas as desmereçam. Tem um que está prestando atenção, que está olhando lá de cima e vendo tudo que a pessoa está fazendo com amor. Seja qual for a sua posição, em uma igreja, o trabalho que você faz numa igreja, seja numa empresa, seja em qualquer situação, em qualquer lugar, ou seja só uma dona de casa, que é uma grande bênção. Uma dona de casa, que é tão desmerecida hoje a vida de uma dona de casa. Mas vamos ao exemplo de Neemias. Olha o que aconteceu com Neemias. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a sua viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, que eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf,
guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então, Neemias, ele estava triste e ele não conseguiu sorrir naquele dia. Os olhos dele falaram, o rosto dele, o semblante dele, aquela pessoa que sempre estava ali servindo ao rei com alegria. Naquele dia ele não conseguiu esconder sua tristeza. E o rei, vendo que era uma dor muito grande, se compadeceu de Neemias. Mas por que ele se compadeceu? Porque, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. O rei atendeu os pedidos de Neemias porque ele orou antes, porque ele pediu antes para Deus. Ele orou e depois ele foi fazer os pedidos. Ele não foi logo falando, eu queria que fizesse isso, eu queria aquilo, por conta dele. Ele orou a Deus. Tudo que vamos fazer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e têm o temor do Senhor. Tudo que vamos fazer, não importa a posição social, a posição em um trabalho, a posição na família, se é uma pessoa que busca a Deus incessantemente e tudo antes ora a Deus, conversa com Deus e fala com Deus de coração, aquilo vai cooperar, todas as coisas vai cooperar para o seu bem, nunca esqueça disso. Não olhe o que os outros falam sobre você. Imagina o que Neemias passou. Neemias era um copeiro, um simples copeiro. À vista dos outros, ele era só um simples serviçal do rei. E olha para onde Deus levou Neemias. E Neemias, ele teve o favor do Senhor. Porque ali naquela posição simples, ele era um homem simples, mas eu imagino Neemias muito educado, muito atencioso, cheio de boa vontade e que servia ao rei com alegria. Ele não fazia as coisas com má vontade e ele tinha o temor do Senhor. Ele não foi por conta dele. Às vezes as pessoas olham para uma pessoa que é tão simples, que olha e fala, nossa, é tão insignificante o que ela faz, é tão pequeno, claro que não vai ter resultado, claro que essa pessoa nunca vai ter mudança, se tivesse que ter mudança já tinha tido na vida dela, não tem mudança. Mas a pessoa que ora e que espera no Senhor, ela sempre tem a resposta. Neemias teve a resposta, ele esperou o tempo de Deus para ele ter aquela resposta do rei. E o rei concedeu a Neemias tudo o que ele precisava para a restauração dos muros de Jerusalém. E Neemias partiu. E quando ele partiu, olha outra coisa que é muito importante. Olha o que aconteceu. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. Ele saiu com os amigos. Ele viajou, ele foi para Jerusalém, ele chegando lá, ele saiu com os amigos, mas ele não contou nada para ninguém. Ele guardou silêncio do que Deus tinha concedido a ele, aquele desejo do coração, aquilo que Deus coloca no teu coração, guarda,
guarda entre Deus e você, porque às vezes a pessoa fala e os outros fazem, uns não acreditam, outros desfaz dos seus sonhos. Isso aconteceu com José também, José do Egito, os sonhos dele. A vida de Daniel também, Daniel falava com Deus, Daniel tinha um horário, tinha uma rotina, e todos viam que Daniel falava com Deus naqueles horários. E ele, na casa dele, ele se prostrava para Deus e todo mundo sabia que Daniel estava falando com Deus naqueles horários. Aí o que foi que os invejosos fizeram? Aqueles que tinham raiva da posição de Daniel. Porque é assim, quando uma pessoa ela tem algo com Deus, uma intimidade, ela busca, eu gosto muito de falar intimidade com Deus, porque é o certo. Nós devemos ser íntimos de Deus, buscar Ele incessantemente, conversar com Ele, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação tão difícil, aí Deus concede o favor, aí Deus coloca a pessoa certa, tira pessoas erradas, tira os problemas do caminho, tira aquilo que não era de Deus para as nossas vidas e coloca as bênçãos necessárias, aquilo que o nosso coração tanto deseja. Nunca esqueça, meu irmão, minha irmã, guarda segredo da tua vida, guarda segredo da tua intimidade com Deus. O que Deus revela para você, não revele para ninguém. Guarda no teu coração, até que se materialize, até que aqueles sonhos virem realidade e todos vejam. Guarda no teu coração, porque tem pessoas que ficam com muita raiva porque o outro, ele está conseguindo fazer algo inesperado, algo que a pessoa olha e fala, como que um copeiro, ele vai ter condições de levantar os muros da cidade, como que uma faxineira, ela vai comprar um carro zero. Eu já ouvi isso, de uma pessoa que ficou com raiva da própria faxineira, a pessoa que trabalhava para ela, a funcionária dela, ao invés dela ficar feliz, ela estava com raiva, ela estava revoltada. Então guarda no teu coração, guarde em silêncio os seus sonhos, quando verem, já aconteceu. E orar contra a inveja, orar contra a maldade, porque olha, apareceram 3. Quando, porém, Sambalate, o amonita, Tobias, o oficial, o oronita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós e desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? É assim, quando pessoas simples começam, simples que eu falo, pessoas de bom coração, que não importa a profissão, porque tem pessoas simples que estão lá no alto, que elas têm o favor de Deus, elas subiram tão alto, porque foi o próprio Deus que colocou lá. Porque depois que passou tudo isso, Neemias, ele se tornou governador. Ele governou aquela situação, ele foi a pessoa enviada por Deus. Por quê? Homem de confiança, homem de bom caráter, um homem bom, honesto, que ali, naquela posição que ele estava, ele honrava a Deus. Ele não fazia nada para desagradar a Deus. É isso que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã. Honra a Deus, não importa a posição que você esteja. Se você estiver no primeiro degrau, para subir o primeiro degrau dos seus sonhos, honra a Deus onde você estiver. Se você já estiver no topo, honra a Deus onde você estiver. E não humilha quem está abaixo de você. Quando você crescer que estiver lá em cima, agradeça o favor de Deus
e ajude, porque Neemias, ele conseguiu tudo o que precisava. É o favor de Deus. Quando Deus, como ele falou, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Vamos orar, agradecer e não olhar, não se preocupar com o que falam, com o que pensam, com o que desejam de mal. Só se preocupar em fazer o bem, continuar fazendo certo, continuar agradando a Deus, fazendo de todo o coração, se derramando na frente do Senhor, abençoando aqueles que não têm o mesmo entendimento. Aí Deus vê lá de cima e a mão poderosa de Deus, a bondosa mão de Deus estará sobre todos nós. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra de hoje. Cada dia o Senhor vem com renovo nas nossas vidas. O renovo nas nossas vidas, na vida do meu irmão, da minha irmã. Para que tenha bom ânimo. Não importa o que você já passou, não importa o que você já escutou a seu respeito, não importa a tua posição, não importa o que o mundo fala, a fala do mundo, a situação que está acontecendo no mundo. O que nos importa é a bondade de Deus em nossas vidas, é a vontade de Deus que prevaleça em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nos ensina, Senhor, a cuidar bem de toda a obra que o Senhor entregou em nossas mãos, para cuidarmos bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, para cuidarmos bem de cada membro das nossas famílias. Pai, nos dá sabedoria de governar as nossas vidas, as nossas famílias, sem orgulho. Tira todo orgulho, Pai. Dai-nos um coração bondoso, amoroso, um coração que te agrade, um coração que te busque todos os dias, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pai, que a tua bondosa mão, poderosa mão esteja sobre nós, esteja sobre nossas famílias, nossos lares, trabalhos, projetos, ministérios. Abre os nossos caminhos, Senhor Jesus. Tira todo o mal que enviaram para as nossas vidas, para a vida dos teus filhos e filhas. O mal da descrença, o mal da inveja, o mal olhado, as palavras de maldição lançadas, as orações contrárias. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, por cada vida que está me escutando. Dá bom ânimo ao teu povo, Senhor. Sê conosco, Senhor, que a tua bondade nos acompanhe aqui na terra. Nos abençoa, Deus Todo-Poderoso. Ó Espírito Santo, fala conosco. Nos livra de toda a armadilha do inimigo das nossas almas e nos coloca de pé, assim como o Senhor restaurou os muros de Jerusalém, Senhor, através daquele homem. Nos usa, Senhor, para que sejamos pessoas que restaurem vidas, que dê bom ânimo aos nossos irmãos, que dê bom ânimo começando pelo nosso lar. Restaura, Senhor, todo muro caído. Restaura, Senhor, toda a autoestima baixa, Senhor. Coloca o teu povo de pé, aquele que precisa de saúde. Restaura a saúde, Senhor. Restaura as finanças. Restaura, Senhor, a alegria do teu povo. Não deixa que o inimigo das nossas almas roube a nossa alegria. É para a tua glória, Pai. É para a glória do teu nome. Até hoje, Senhor, depois que Neemias foi usado pelo Senhor e houve aquela grande reconstrução dos muros de Jerusalém, até hoje todos nós te louvamos, Senhor, pela grande obra que o Senhor fez através da vida de Neemias. Então faz, Senhor, através das nossas vidas, grandes obras, para que o teu nome, a glória é toda tua, porque sem ti não somos nada. E é em nome de Jesus que eu oro, já agradecendo
o teu amor, a tua bondade, perdão dos nossos pecados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males e perigos. Livrai-nos, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém.